Olá, tudo bem? Eu vou começar hoje aqui uma disciplina e à noite também. Eu vou falar pela manhã agora sobre o Estatuto e o Regimento Interno, no caso. Deixa eu mudar aqui. Teve uma coisinha aqui errada. Pera aí que a gente já vai consertar. Tudo bem com vocês? Aí é bom ter vocês aqui, que aí vocês já verem, já conseguem ver a técnica, né? O professor fazendo a correção na hora. Tudo bem? Como é que você está, Mota, Danilo, todo mundo aí? Sejam todos muito bem-vindos, viu? Muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Muito top, muito legal. É... Nós vamos falar agora sobre a UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, vai abrir um baita de um concurso lá, viu? À noite eu vou falar sobre Polícia Militar de Goiás. Mas eu gosto de trazer, eu vou fazer umas lives essa semana, contando algumas coisas da minha vida, né? Os concursos que deram certo, os concursos que deram errado, falar um pouco sobre a minha vida pessoal. Quem é o professor Eduardo Galante? Será que o professor Eduardo Galante tem um final de semana? Será? Olha, gosto muito de natureza, então vou falar com vocês. Será uma live muito legal, tá bom? Então será especial falar com vocês essa semana. Eu escolhi então essa semana para que a gente possa, vamos colocar assim, aproveitar bastante, tá? Se Deus quiser, e eu, nesse caso aí, quero muito aproveitar essa semana com vocês, será muito legal. E assim, eu quero live, uma coisa mais humana, né? Uma coisa mais tranquila, porque afinal de contas, como eu falei para vocês, às vezes parece que o professor é tão distante, né? E não é. Então, eu quero mostrar para vocês um pouco do meu dia a dia, eu correndo, eu fazendo academia, eu aqui em casa. Essa semana eu quero mostrar para vocês como é possível conciliar as coisas, como é a vida de um professor. Eu quero me aproximar de vocês, eu quero tornar a aula, então, bem mais humana essa semana. Então, eu vou fazer muito isso. Vou mostrar para vocês como é que o professor estuda, como é que eu me preparo, né? Nesse caso especificamente para estar aqui com vocês, coisas assim bem legais. Vou mostrar para vocês o meu dia a dia, vou mostrar para vocês a minha habilidade, vou mostrar para vocês eu fazendo um café, vou mostrar para vocês eu fazendo o meu almoço, né? Falando um pouco então aí dessa minha vida, né, de professor, como é. Então, será uma semana muito especial e eu então quero convidá-los para isso, tá bom? Será uma honra. Depois eu vou colocar essas lives, vou fazer uma live para aproximar vocês do meu mundo, para vocês entenderem o que o professor fez. Eu não sou muito de falar, eu não sou muito de falar sobre a minha vida, porque às vezes algumas pessoas confundem, né, com promoção. Mas, por exemplo, com toda a humildade do mundo e pelo amor de Deus, veja isso como um incentivo. Eu fui reprovado em muitos concursos, gente. Nossa, eu fui reprovado em muitos. Mas eu fui primeiro em 9. 9 concursos, tá? Tem até um aqui, eu posso pegar ali para você ver, mostrar para você o último. Então, assim, o que deu certo em um e o que deu errado em outro? Tem outros que eu passei, então, assim, será uma semana bem legal, tá bom? Mas agora eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre o Estatuto e o Regimento da Universidade Federal, tá bom? Ô, Rony, eu vou na sua formatura da Polícia Militar do Tocantins, vamos arrebentar, eu amo Tocantins, pode ter certeza. Ô, Rony, se você passar bem classificado e você vai, porque passar você vai para uma cidade chamada Praia Norte, se você vai ter uma qualidade de vida sem igual, tá bom? Vou começar a aula aqui então, na medida do possível, a gente vai se falando e vamos comemorar, tá legal? Vamos lá então. Muito obrigado, viu, Inara? Mas eu quero sempre conversar com vocês de uma maneira muito curiosa, eu quero fazer algumas lives depois, quero que vocês conversem comigo, me perguntem, falar, professor, opa, pé de frango garantido. Se você quiser falar, professor, o senhor falou que o senhor já passou em concurso, me mostra aí, então aí o edital com a sua aprovação, vou te mostrar, você entendeu? Vocês querem ver umas fotos minhas atuando enquanto servidor? Vai ser bem legal essa semana, tá legal? Então vamos lá, todo mundo agora vai prestar atenção aqui, ó, Universidade Federal do Amazonas, muito cuidado com isso aí, muito legal, vou fazer uma aula aqui agora bem top, beleza? Vamos lá, simbora com Deus aqui.
Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso. Eu sou o professor Eduardo Galante, eu faço parte aqui da equipe de professores do Gran Cursos Online e recebi uma missão muito especial. Eu recebi uma missão para que eu pudesse falar com os melhores. E mais especial ainda, falar para aqueles que muito em breve irão trabalhar na Universidade Federal do Estado, lá, né, do Amazonas, né? Então, a UFAM. E eu tenho um carinho gigantesco pelo estado do Amazonas, primeiro porque eu morei por aí, não é isso? Segundo, meu avô também morou por aí, meu avô morou em São Gabriel da Cachoeira, eu morei em Manaus, então eu tenho um carinho imenso por todos vocês e é uma forma que eu tenho de retribuir. Além de dizer, claro, que muitos dos nossos alunos que são de outros estados e que irão, né, a Manaus para fazer essa prova serão muito bem recebidos, mas os meninos de Manaus, as meninas não vão deixar por baixo não, vão estudar muito e eu tenho certeza que nós vamos arrebentar, tá bom? Bem, qual é a minha proposta aqui? Gente, nós estamos aqui porque eu vou falar sobre dois documentos muito especiais, vou falar sobre o Estatuto da Universidade Federal do Estado do Amazonas e vou falar também sobre o seu regimento. Mas antes mesmo disso, eu quero fazer aqui vamos colocar assim, uma apresentação mais formal e dar umas dicas para vocês. Porque senão depois vocês ficam bravos, vai lá e ó, hashtag aquele professor é um lixo, né? E eu não quero isso não. Eu quero com você ter uma relação diferente, tá bom? Vamos lá então? Simbora com o professor. Partiu a aprovação. Que medo de legislação, né? Não tem esse negócio, não. Legislação foi feita para a gente dar uma voadora. E legislação aprova. Legislação aprova e classifica. Pode ter certeza. Se você for bem em legislação, prepare-se para dar uma voadora, tá bom? Primeira coisa que nós temos que fazer. Olha, eu fui observar questões anteriores. Ora, a banca pede o nome da norma. Ora, a banca pede o número, no caso. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Sempre identifique, sempre, qual é a norma que você vai estudar. No caso, nós vamos estudar aqui agora, eu e você, e não adianta você me dizer não, eu não aceito o seu não, porque quando se estuda a legislação, se aprende. Nós vamos estudar agora o Estatuto e o Regimento Interno da Universidade Federal do Estado do Amazonas, a UFAM. Então vamos entender um pouco melhor como é que funciona esta Universidade Federal, de que maneira que ela está organizada, quais são as atribuições de cada um dos seus principais órgãos, quem é que faz parte da comunidade universitária? Olha que legal, nós vamos entender, porque quando falamos de universidade, nós pensamos assim, tem cursos de graduação e cursos de pós-graduação, mas e o funcionamento da faculdade? Será que é legal trabalhar em uma faculdade? Gente, em uma universidade? É top. Você trabalhar numa universidade é top. E é por isso que eu quero você trabalhando aqui, se Deus quiser, na Universidade Federal. Eu, professor Eduardo Galante, estarei com você nesta missão. Aqui tem um pouquinho da minha trajetória acadêmica profissional, tá bom? Eu sou mestre em Direito, tenho algumas graduações, algumas pós e uma trajetória de serviço público muito interessante. Sou servidor público aposentado do primeiro cargo, já estou no segundo cargo porque posso acumular nos termos da nossa Constituição. Então eu sou aposentado por um cargo técnico-científico e estou prestes a assumir um novo cargo no magistério. Nós sabemos que pode, então, ali conciliar, não é isso? Além disso, trabalho muitos anos com concurso público, amo o concurso público e também tenho algumas outras experiências bem interessantes, tá legal? Então, simbora entender um pouco melhor aí o Estatuto da Universidade Federal do Amazonas. Se você não conhece o Amazonas, vá conhecer. Você irá se deparar com uma natureza esplêndida, com um povo muito legal. As pessoas daí são muito legais. Agora, eu quero olhar nos teus olhos, porque podem me chamar de qualquer coisa, de menos enrolador. Enrolador não, porque eu olho nos teus olhos e quero falar uma coisa com você antes de começar o seu curso, porque senão depois você fica bravo comigo. Presta atenção aqui. Gente, vou fazer uma pergunta simples. Quando você estuda matemática e português, se você estudar da mesma forma essas duas matérias, será que o seu rendimento será o mesmo? É claro que não.
são matérias, são ciências com ordens diferentes. Você tem uma maneira de estudar matemática, um jeito de estudar língua portuguesa, um jeito de estudar informática. E legislação, todo mundo fica bravo, porque falar, professor, o senhor quando dá legislação, o senhor por muitas vezes, o senhor pega o artigo e interpreta o artigo. Mas é isso, porque legislação, ela não vai cair na sua prova de maneira diferente. O que a banca faz, ela é pegar o artigo, tirar a ideia de dentro daquele artigo e cobrar na sua prova. Aí você fala assim, nossa, professor, a sua aula não é igual a do professor Aragonê, não é igual a do professor Rodrigues Catolino, não é igual a da professora Rebeca. Gente, de fato não é. Eles são mega excelentes professores. Só que as disciplinas que eles lecionam dá a eles uma possibilidade maior de fazer interpretações literárias. O Aragonê, por exemplo, ele tem no mínimo 300 doutrinadores de direito constitucional para ele consultar, porque pode cair qualquer uma daquelas doutrinas. Na legislação não tem isso não, gente. Então eu não vou te enrolar. Se você gosta de professor mimimi, professor que enrola, professor que coloca um monte de palavrinhas, professor que faz desenhinho, eu não faço desenho, eu não faço. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Eu fazia mapa mental e eu descobri que eu tinha muita nota baixa, o pessoal me reprovava, sabe por quê? 50% gosta de mapa mental, 50% não gosta. Eu fazia leis esquematizadas, o pessoal me torrava na avaliação. Muita gente não gosta de, no caso, leis esquematizadas. Sabe o que eu fiz? Eu fui pro arroz com feijão, fui para o básico. É trazer para você o que eu chamo de mapeamento jurídico, que é mostrar para você a lei, a forma como ela poderá ser cobrada, as palavras que poderão ser substituídas. Aí, às vezes, eu vou ter que fazer a leitura aqui. Por exemplo, competências. Eu tenho que ler as atribuições. Aí, o que acontece? Muitos vão lá nas minhas avaliações e falam, aquele professor só sabe ficar lendo. Só que ele não sabe. Ele não sabe que ele, ao agir assim, ele está se transformando num pagador de inscrições. Porque se quiser estudar legislação como se estuda matemática, vai pagar a inscrição uma atrás da outra, não vai passar em nada. Falo isso por mim. Eu fui reprovado em muitos concursos, mas depois que eu mudei o meu jeito de ver legislação, aí, graças a Deus, uma chuva de aprovações caíram sobre mim. Não adianta você... Não adianta. Deixa eu falar uma coisa para você. Você vai conseguir atravessar uma estrada cheia de lama, com muita lama. Você vai conseguir passar naquela estrada de lama com um carro de luxo? Não vai. Você vai passar com um trator. Então, nem sempre na vida o mais confortável é aquilo que realmente vai te conduzir à vitória. Às vezes você tem que ser brutão mesmo. Tem que ser objetivo. E eu, sabe, faço isso. Aqueles que são bacharéis em direito me criticam. Professor, a sua linguagem é muito rasa. Sim, eu não dou aula só para pessoas do direito. Eu dou aula para todos que querem aprender. Então, muitas vezes eu uso uma linguagem mais acessível, mais tranquila, mas isso não significa perda de qualidade. Então, aos meus amigos bacharéis em direito, não se preocupem. Vocês não estão perdendo conteúdo de qualidade, tá bom? E cuidado também com um detalhe. Professor, vou estudar legislação, não é importante. Sim, deixa que o seu outro colega vai estudar e ele vai passar. O que você tem que fazer é pegar todas as matérias do edital, distribuir o seu tempo de acordo com o número de questões e o peso de cada matéria. Mas deixar de estudar qualquer disciplina significa eu quero ser um pagador de inscrições. Com todo o respeito do mundo, esses dias eu conversei com um aluno, ele falou, professor, aquele dia que o senhor me disse isso, eu tomei, sabe, um tapa na cara. Eu já paguei 32 inscrições, infelizmente, mas eu não vou pagar a 33ª sem ter um resultado não, professor. Eu entendi o seu recado. É isso, gente. O professor, ele é uma pessoa experiente. Use a minha experiência. Se eu estou dizendo para você que esse mapeamento jurídico vai te conduzir à vitória, acredite. Eu não gosto do professor, eu não gosto da voz dele, ele lê, eu não gosto da aula dele. Não estou pedindo o seu carinho, não estou pedindo o seu carinho. O seu carinho, o seu amor, você dá para sua família. De você eu quero foco. De você eu quero determinação. Carinho, amor, você dê para sua família.
Agora, comigo eu quero foco. Às vezes, nós temos que ser duros quando se estuda a legislação. Sabe por quê? Mais do que ser seu professor, eu quero ser alguém que transforme a sua vida. E eu vou conseguir. Tá bom? Simbora com o professor, então. O professor é osso duro de roer, mas é sangue bom. Vamos lá, gente. Feita, então, esta delicada introdução, professor Raiz é isso, né? Não tem medo, o professor parte para cima. Aliás, se todo mundo passar a sua mão na sua cabeça, você não vai para lugar nenhum. Às vezes nós temos que ouvir verdades. Eu ouço, quando você me critica, eu ouço, por que você não vai me ouvir? Então, simbora, tá? Simbora, então, porque, afinal de contas, o que a gente precisa é de resultado. Olha, qualquer empresa quer resultado, qualquer órgão quer resultado, os seus pais querem resultado, e você vai ficar nesse mimimi e esquece. Vamos falar, então, sobre o Estatuto da Universidade Federal do Estado do Amazonas. Como que isso cai em prova? A banca vai pegar o artigo, a literalidade do artigo e vai trocar uma palavra, vai trocar ali, vamos colocar uma oração, vai tentar te pegar de alguma maneira. Para isso eu vou fazer com você um mapeamento jurídico, tá? No primeiro momento eu não vou resolver questões com vocês, porque você ainda está aprendendo comigo, mas depois sim. Tá bom? Vamos conhecer a Universidade, então, do Amazonas, né? Vamos conhecer, então, a UFAM. O que é a Universidade, então, do Amazonas, né? Como é a sua trajetória histórica? Quais são os departamentos que ela tem? Não é isso? Vamos conhecer. Aí já me perguntam, professor, fazer um concurso para a universidade é bom? Não, não é. É maravilhoso. Bom é uma coisa muito distante. É maravilhoso você trabalhar no setor desta natureza. Vamos conhecer, então, a Universidade do Amazonas? Simbora! Um grande abraço a todos vocês do estado do Amazonas, viu? Olha, poucas pessoas sabem, né? Mas eu morei em 2 cidades no estado do Amazonas. Eu morei em Manaus e morei também em Lábrea. Um grande beijo a todos vocês aí de Manaus, de Lábrea. Muito obrigado por ter me acolhido durante um tempo da minha vida. Eu tenho muito orgulho de falar isso e por terem acolhido o meu avô lá em São Gabriel da Cachoeira. Vamos lá. A Universidade, então, do Amazonas. Primeira coisa que eu preciso saber. Ela é um órgão federal? Ela é um órgão estadual? Ela é o quê? Bem, nesse caso, a Universidade, então, do Amazonas, tá? A Universidade, então, do Amazonas, ela nada mais é do que uma instituição federal de ensino superior. Opa! Essa é uma informação que a banca pode querer explorar de você. A banca vai querer inventar qualquer coisa aqui. Então, trata-se de uma instituição federal de ensino superior. Sabe quando que ela foi criada? Em 1962. Quem é o ente federativo responsável por manter a Universidade do Amazonas? Ela é mantida pela União. Então, os recursos que são destinados à Universidade do Amazonas, a grande parte deles tem como origem, então, a União, tá bom? E enquanto instituição, enquanto integrante da administração pública. Nesse caso, a Universidade do Amazonas, ela faz parte da administração indireta. Então, ela é uma entidade administrativa da administração indireta. Ok? Então, se perguntar para você, olha, a Universidade do Amazonas faz parte da administração pública federal? Faz. Ela é uma entidade da administração indireta. Olha quanta informação, então, logo no início da nossa aula. Além disso, tá? Nesse caso, a universidade ainda do estado, do Amazonas, ela é uma universidade federal, tá? Então, nesse caso, ela tem a sua vinculação ao Ministério da Educação. Por quê? Porque dentro da estrutura, enquanto entidade, ela faz parte do Ministério, então, da Educação. Onde fica a sede da Universidade do Amazonas? Fica na linda, na maravilhosa Manaus, tá? Agora, isso não quer dizer que ela só
tem atuação em Manaus. Não, ela vai atuar em todo o estado do Amazonas. Ela tem diversas possibilidades aí. Então, é uma universidade muito legal, muito tranquila, tá bom? Pronto, nós já vimos aqui então as informações iniciais que são, no caso, preponderantes. Além disso, o que mais eu quero destacar para você que se mostra importante? Simbora aqui com o professor, missão dada, missão cumprida. Será que a Universidade do Amazonas, será que ela tem autonomia? Será que ela pode tomar algumas das suas decisões? Pode, ela pode sim tomar algumas decisões. Sabe por quê? Porque ela é dotada de autonomia. Mas será que são todas as autonomias? Não. Nos termos, então, da nossa legislação, a Universidade do Amazonas, ela goza das seguintes autonomias. E normalmente quando isso cai em prova, o que a banca quer saber é quais são os tipos de autonomia que, no caso, estão ali, né, em cursos na universidade. No caso, a Universidade do Amazonas, ela goza, então, de autonomia didático-científica, de autonomia administrativa, de também, ela vai gerir a sua parte financeira e patrimonial. Então, nesse caso, tá? Nesse caso especificamente, nós podemos dizer que a universidade, ela tem autonomia didático-científica, então ela vai desenvolver o seu trabalho didático-científico de acordo com as normas, mas com liberdade para dentro das normas criar o seu próprio contexto didático-científico. Ela tem, então, autonomia para se organizar administrativamente e cumprir a sua missão. E ela tem também autonomia para gerir a sua parte financeira e patrimonial, não podendo afastar das leis. Tá bom? Agora, suponha-se que você me encontrasse pelas ruas de Manaus, lá no Vieralves, onde eu morei, pelas ruas de Lábrea, de Maués, de Benjamin Constant, e me perguntasse, professor, qual é o princípio, né, que rege o contexto de funcionamento da universidade? Eu falaria para você, nesse caso a universidade, ela está diretamente subordinada ao princípio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. Então, isso não é feito de maneira separada no âmbito universitário. Então, nós podemos dizer que a Universidade do Amazonas está, nesse caso, submetida ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Os três vão ser, então, especificamente no mesmo contexto, os três estarão sempre ali, ó, caminhando junto, tá bom? Olha, nós temos algumas características importantes, muito importantes, que vão nortear a Universidade do Amazonas. Eu quero destacar algumas, tá? Como, por exemplo, ó, uma importância, então vamos colocar assim, uma característica importante que nós temos em relação à Universidade do Amazonas é o seguinte, tá? Ela é dotada, então, do que nós chamamos da autonomia universitária. Então, se a banca perguntar para você o que é autonomia universitária, você já sabe. No caso, se a banca disser assim para você, a Universidade do Amazonas tem autonomia universitária, significa dizer que ela tem autonomia didático-científica, autonomia administrativa e a gestão de financeira e patrimonial. Isso você não pode de jeito nenhum ir para a prova sem saber, tá bom? Então, nós temos outras informações, outras características que também se mostram interessantes. Por exemplo, a Universidade Federal do Amazonas, ela tem orçamento próprio e ela, então, tem capacidade para eleger seus dirigentes. Por quê? Porque ela é dotada de autonomia didático-científica, autonomia administrativa, aí também de autonomia, quando diz a sua parte de gestão financeira e patrimonial. Então, aqui o que eu apresentei a vocês são os desdobramentos dessa autonomia, tá bom? Bem, você então já começou a passos largos aqui a conhecer comigo a Universidade do Amazonas, mas vamos avançar, tá?
Além disso, você pode me perguntar assim, suponha-se que você pergunte o seguinte, bem, uma universidade para funcionar, ela precisa ter uma base, ela precisa ter os documentos que vão sustentá-la, não é isso? Vou dar um exemplo simples, uma comparação boba. Você, depois que atinge a maioridade, e muitas vezes bem antes, para você participar ativamente da vida civil, você precisa RG, CPF, título de eleitor, você precisa, né, do seu alistamento, senão você não vai conseguir seguir normalmente a sua vida. A mesma coisa é a universidade, ela precisa de alguns documentos, de alguns trâmites, de algumas bases. Nesse caso, vamos tentar aqui organizar isso da seguinte maneira. Para que a universidade possa, então, se organizar e funcionar, quais são os documentos que ela precisa? Então, vamos lá. Nesse caso, a organização e o funcionamento da universidade, então, especificamente, a organização e o funcionamento da universidade, eles estão amparados nos seguintes documentos legais. Quais são os documentos, então, que norteiam a organização e o funcionamento da Universidade do Amazonas? Primeiro, o presente estatuto, que nós estamos aqui então estudando, o regimento geral também, que nós inclusive vamos estudar, tá? Esse regimento geral, ele regula o presente estatuto, ou seja, ele especifica as ideias que estão aqui. Além disso também, nós temos os regimentos das unidades acadêmicas. Esses regimentos então das unidades acadêmicas vão complementar as ideias do regimento geral. Portanto, agora você já tem uma noção. Quando falar para você em organização e funcionamento da Universidade do Amazonas, você já sabe. Nós temos então aqui em mente o seguinte, nós estamos falando de estatuto, estamos falando de regimento geral e estamos falando, no caso especificamente, dos elementos das unidades acadêmicas, tá bom? Então, fica aí esta dica para você. Normalmente, quando isso é cobrado em prova, é cobrado na sua literalidade. Bem, além disso, esses documentos que nós acabamos de falar, então o estatuto, o regimento geral, tá? O regimento geral e também nesse caso, ó, os regimentos das unidades acadêmicas, eles poderão ser desdobrados em regulamentos. Sabe para quê, gente? Para especificar mais ainda ali as atribuições, as atividades de cada um destes documentos, tá bom? Então eles poderão ser desdobrados em regulamentos. Então, de um regimento podem surgir diversos regulamentos. Lembrando que esses regulamentos serão devidamente aprovados, tá bom? Então, fica aí esta dica para vocês. Além disso, tá? Nesse caso, a organização, então, e o funcionamento da universidade, nesse caso especificamente, olha só, então a organização e o funcionamento, eles devem obrigatoriamente respeitar a legislação aplicável, tá? Então, nesse caso, a organização e o funcionamento da Universidade do Amazonas, obrigatoriamente, vai obedecer aqui, nesse caso especificamente, às normas que estão presentes nesse estatuto, ao regimento geral da universidade e também aos regimentos próprios das unidades acadêmicas. Não esqueçam, isso tudo é importantíssimo. Nossa, agora você já sabe, né? Falar então especificamente sobre organização e funcionamento, nós vimos então que isso é algo muito importante. Tá bom? O que mais agora? Agora eu quero falar sobre a finalidade. Gente, qual é a finalidade de se ter a universidade, então, ali no caso do Amazonas? Eu falarei aqui sobre as suas principais atribuições. Não quer dizer que eu falarei tudo. Eu falarei aquilo que é necessário para a sua prova. Mas isso não esgota. Seria muita pretensão do professor ao dizer que as finalidades se esgotam aqui. Não, existem muitas. Mas, nesse caso aqui, eu quero trazer para você quais são, então, aqui as atribuições da Universidade do Amazonas.
tá? Não que não tenhamos outras, mas aquelas que estão positivadas aqui. Nos termos do nosso estatuto, vamos aqui então com o professor, tá? A universidade, ela tem por finalidade cultivar o saber. Então, ela vai cultivar o saber em todos os campos de conhecimento puro. Pronto. Se alguém te perguntar, se alguém, então, nesse caso, te encontrar pelas ruas de qualquer cidade e perguntar para você, olha, qual é a principal finalidade da Universidade do Amazonas? E aí você vai responder, ela vai cultivar o saber e em todos os campos do conhecimento puro e aplicado. Então, a sua principal finalidade é o quê? Cultivar o saber. Eu agora vou apresentar aqui para vocês as principais atribuições da Universidade do Amazonas. Não quer dizer que sejam as únicas, mas são aquelas que se destacam por estar positivadas. Então, o que faz? Quais são as atribuições da Universidade do Amazonas? Primeiro delas, a universidade, então, nesse caso, cumpre a Universidade do Amazonas estimular a criação cultural e o desenvolvimento ali do pensamento reflexível, sem que haja espaço para qualquer tipo de discriminação. Na universidade, nós não temos ali espaço para quaisquer tipos de discriminações. Isso não é, então, ali um espaço para tal ato. Além disso, compete à Universidade do Amazonas, ela que vai formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento. E aí, claro, eles então com esse conhecimento terão condições de se inserirem, no caso, nos setores profissionais, vão participar da sociedade, vão colaborar com a formação contínua de todos aqueles que estão envolvidos. Então, formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento. Cabe ainda à Universidade do Estado do Amazonas, é ela quem tem capacidade também para promover a investigação científica. Nesse caso, qual é o propósito, então, de se promover a investigação científica? A ideia é promover o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Então, com isso, evidentemente, colaborar com o saber, com o mercado de trabalho, colaborar com a sociedade. Então, ela vai promover a investigação científica e, evidentemente, com isso, melhorando o ser humano e o ambiente aonde ele vive. Outras atribuições da Universidade do Amazonas. Ela, nesse caso, caberá à universidade manter, a partir, nesse caso aqui, da preocupação com a realidade amazônica, compromisso com os povos indígenas. E não seria diferente, não seria justo, não seria acadêmico e não seria algo ligado ao saber se isso fosse diferente. A região amazônica, riquíssima da cultura indígena, não poderia ficar de fora, então, do contexto de uma universidade federal, jamais. Cabe ainda à Universidade Federal do Amazonas promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem ali o patrimônio da humanidade, tá? E mais, também caberá à universidade comunicar ali o saber através de ensino, de publicações, de comunicação. Portanto, são atribuições abrangentes. Cabe ainda à Universidade do Amazonas, é ela quem vai suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e, evidentemente, procurar com isso a sua concretização. Nós sabemos que a universidade, o ambiente educacional, está longe de ser um ambiente estático, é dinâmico. Tudo se transforma, tudo se busca e é necessário que isso ocorra. Outras atribuições. Caberá ainda à Universidade do Amazonas, vai estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os problemas nacionais e da região amazônica. Então, como é que isso cai em prova, professor? A banca vai perguntar para você, olha, estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e os da região amazônica. É uma das atribuições da Universidade do Amazonas? Sim, é uma das suas atribuições. Além disso,
Caberá ainda à Universidade do Amazonas promover, tá, uma extensão aberta à população. A ideia é levar à população as conquistas então que forem realizadas. Então, estas conquistas, seja no âmbito da cultura ou ainda no âmbito da cultura, da pesquisa científica ou tecnológica, tudo aquilo que foi gerado pela extensão deve chegar então ali à população. Outras, tá? Vamos falar agora sobre os princípios, tá? Vamos falar então nesse caso agora aí sobre os princípios que são importantíssimos. Olha, princípios quer dizer o que? O início, o começo, onde tudo começa. Significa dizer que se eu não agir corretamente, se eu não seguir os princípios que aqui estão de forma, tá, a obedecê-los, significa dizer que todo o meu processo poderá ser nulo. Princípio, aquilo que sustenta a base, onde tudo começa. Nesse caso, a universidade especificamente, ela vai, nesse caso, se organizar de acordo com os seguintes princípios. Então, a Universidade do Amazonas, ela é norteada pelos seguintes princípios. Vamos aqui comigo, então. Nos termos do nosso estatuto, são princípios, então, da Universidade do Amazonas, que devem ser seguidos desde o primeiro instante. Unidade de patrimônio, tá? E também administração. Organicidade da sua estrutura, lembrando que isso vai acontecer de que maneira? Isso vai acontecer em forma de departamentos acadêmicos, tá? Então a sua estrutura, ela está toda ela baseada em departamentos acadêmicos. Outros princípios que norteiam a Universidade do Amazonas: integração e também indissociabilidade das funções de ensino, pesquisa e extensão, tá? Lembrando que fica proibida a duplicidade de meios para fins idênticos ou equivalentes. Afinal de contas, isso seria desperdício de pessoal, de verba, de tempo, de conhecimento. No caso ainda, outros princípios, racionalidade e organização. Lembrando que a universidade deve fazer o uso pleno dos seus recursos materiais e humanos, tá? Outros princípios que regem a Universidade do Amazonas: universalidade do conhecimento e também incentivo, ou seja, fomento à interdisciplinariedade. Publicidade, evidentemente, de todas as suas ações, inclusive obedecendo a um princípio da administração pública, da gratuidade do ensino, intercâmbio com outras instituições, e isso nós sabemos que ocorre, liberdade de expressão, difusão e também socialização do saber, além de compromisso permanente com a busca da paz e a garantia dos direitos humanos. Portanto, nós temos aqui princípios. A banca pode perguntar para você: a gratuidade do ensino é uma diretriz da Universidade do Amazonas? Errada. A gratuidade do ensino é um princípio, não é uma diretriz. É dessa forma que a banca cobra, tá bom? Temos outros princípios que norteiam, então, a Universidade Federal, no caso ali, né, a Universidade do Amazonas, que, no caso, garantia de padrão de qualidade, gestão democrática do ensino público, alternância do poder com base na legislação vigente. Tudo isso, então, diz respeito ao início, ao princípio, à base. Podemos dizer que a Universidade do Amazonas tem a sua base, o seu alicerce, começa por todas estas atitudes aqui, tá bom? Bem, com isso, graças a Deus, chegamos então aí ao final deste nosso primeiro bloco raiz, onde você teve a oportunidade de conhecer um pouco melhor a Universidade do Amazonas. Conheceremos muito mais, tá bom, gente? Ótimos estudos para vocês, fiquem com Deus. Foi uma excelente, vamos colocar um excelente início de caminhada, e eu espero que você goste, e mais do que isso, eu espero que você tenha sucesso. Um forte abraço no seu coração, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tudo bem, gente? Olha, isso aí foi uma aula, então, sobre o Estatuto da Universidade do Amazonas.
Eu recomendo a vocês, olhem com carinho os concursos das universidades federais. Nós teremos pelo menos 200 mil vagas até 2024 nas universidades federais. Então, é um concurso que você sabe, poucas pessoas, né, olham. Existem os concursos badalados, Polícia Federal, Receita Federal, mas trabalhar numa universidade é tão prazeroso e tão rentável, tão vantajoso como qualquer outro lugar, tá bom? Eu vi algumas perguntas de vocês aqui. Polícia Penal, eu vou fazer uma aula, tá, sobre a Polícia Penal, não se preocupe, porque eu estou numa discussão. O regulamento disciplinar prisional, ele está desatualizado, não no nosso curso está desatualizado, é que o Poder Executivo de Minas Gerais, ele não atualizou o regulamento disciplinar prisional de acordo com a nova lei de execução. Eu estou numa briga danada, inclusive eu mandei até um e-mail para o senhor governador do estado de Minas Gerais questionando isso. Então, eu vou fazer uma live explicando isso para vocês e eu espero muito em breve vocês estarem aqui comigo. À noite, live para a Polícia Militar do estado de Goiânia, tá bom? Posso pedir um favor para vocês, encarecidamente? Eu estou com 515 inscritos no meu canal do YouTube. Eu preciso pelo menos de 1000 para eu fazer, então, a divulgação. Além disso, eu estou criando um grupo no WhatsApp. Eu não vou colocar material pirata lá, não vou. Lá eu vou dar notícias de concursos e vou dar notícias do meu material. Não vou colocar material pirata lá, não vou colocar nada disso. Eu criei um grupo, algumas pessoas já estão participando, ficaram bravos comigo, falaram, professor, o senhor não coloca material aqui. Não, eu não vou colocar material sem ter autorização dos respectivos autores, porque isso fere a lei e eu não quero jamais fazer isso, tá bom? Eu não primo por esse lado. Mas eu tenho um grupo no WhatsApp, o grupo chama Aprender para Passar. Se você quiser participar, eu vou colocar o meu número aqui. E manda um oi, você vai fazer parte do grupo, mas lá no grupo o que eu dou? Notícias sobre concursos e também falo sobre as minhas caminhadas, os materiais, as aulas que eu vou dar, as lives que eu vou fazer. Fique à vontade, tá? É um grupo que não pode futebol, não pode religião e não pode também política. É um grupo somente para falar sobre concursos. Só isso. Se você quiser participar, eu vou colocar o número aqui, será muito bem-vindo, tá bom? Obrigado, vocês são maravilhosos, fiquem com Deus. Vou digitar aqui agora o número do meu WhatsApp aqui, para vocês, caso queiram participar, bastam apenas, então, me mandarem aí um oi, e aí, como eu disse a vocês, nós vamos criar aí esse grupo, tá bom? 98209... 9809, tá bom? Então, esse aí é meu zap, tá? Saiu errado, peraí, deixa eu fazer aqui de novo, 61982099809, isso, tá? Professor, esse número aí eu consigo falar com o senhor? Olha, é um grupo, normalmente quem vai tomar conta desse grupo para mim é a Amanda. Se você precisar falar comigo, você pode mandar um recado para Amanda e ela fala comigo, tá bom? Muito obrigado, um grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.